Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, público presente, internautas. Eu sempre dou um boa noite genérico para não cometer o erro de esquecer alguém, não é? Então, sempre como as visitas presentes, faço questão, em nome de vocês três do Conselho Tutelar, né, o Jonathan e as Danielas, nossas boas-vindas, não é? Falar um pouquinho também rapidamente. O dia 18 de maio é muito importante, não é? Eu tenho particularmente uma preocupação, e nós temos trabalhado para tentar ajudar. Então, quando a gente fala por último, o risco de ser repetitivo, então eu vou pegar um outro caminho, que eu acho que é tão importante também para a gente pensar no cuidado das crianças, e o Conselho Tutelar tem uma participação muito importante, e eu sou testemunha disso. A minha preocupação particular são a quantidade enorme de festas que estão ocorrendo em chácaras com a presença de menores de idade. Isso é um problema que a gente precisa enfrentar, não é? O poder público ele tem uma limitação de atuação, não é? Aqui o Florentino tem uma experiência muito grande. A Guarda Municipal ela atua, mas ela tem um limite de atuação, não é? A Polícia Militar também e o Conselho Tutelar também. Então, eu aqui publicamente eu quero comunicar que nós estamos fazendo essa pesquisa. Eu vou acelerar, eu vou passar na frente dos meus projetos para a gente trazer um projeto. Infelizmente, a violência na criança ela é tão covarde, porque a criança ela não tem como se defender, não é? Então, eu quero crer que uma das maneiras ainda é a educação, mas mais do que isso, a gente tentar usar as mídias sociais. A gente está falando tanto de internet, de repente, um aplicativo seria talvez uma solução, não é? Que a criança está ali e ela não quer se identificar, mas como 100, né, o 100, né, que é o do Conselho Tutelar, de repente, uma página aí através de um aplicativo. É uma sugestão, não é? Então, sejam sempre bem-vindos. Quero falar também, essa semana, um resuminho do trabalho. Dar os parabéns aqui ao Padre Emerson. No sábado, eles fizeram uma festa muito bonita, né? Os párocos estavam presentes lá no Jardim Miriam, comemorando 100 anos da aparição dos pastorinhos, não é? Então, para a comunidade católica, é uma festa muito importante. E mais do que isso, eu fiquei muito feliz de ser convidado, de participar, mas a união das paróquias, a união das pessoas. Então, se a gente fosse pensar, talvez, antes da festa, a gente fala, lá não vai caber, porque vai ficar apertado. Mas coube muito bem, as pessoas se ajeitaram, teve uma quermesse ali na frente, então, parabéns para aquela comunidade que tanto trabalhou. Também, na sexta-feira, estive presente no programa Câmara em Destaque, lá da Rádio Capela, muito bem acolhido pelo Arnaldo, Flamínio. A gente precisa entender que, cada vez mais, a gente tem a oportunidade de falar da política, e mais do que falar é mostrar a atuação, não é? Então, esse canal de informação está muito importante para o município. Também da Febre Amarela, participamos, né, junto com o Florentino, aqui daquela solicitação ao governo do Estado, e também a nossa preocupação, eu moro ali perto do Altos do Morumbi, então as pessoas já estavam preocupadas. Então, eu quero dar uma sugestão, é que a gente não morra na praia, acho que é a principal tradução, mas se organizou, o governo do Estado vai fornecer as vacinas, a gente não pode deixar de divulgar e fazer com que as pessoas participem. Então, eu acho que é muito importante, de fato, em cada UPA, em cada posto de saúde, mas eu acredito que, de repente, as escolas poderiam pensar num planejamento, não é? Um projeto. Talvez levar nas escolas, levar no centro de saúde. Sugiro aqui ao nosso presidente a gente fazer, até usando do marketing, a gente fazer um dia aqui na Câmara dos Vereadores para poder fazer essas vacinações itinerantes. De repente, é uma sugestão. A gente sabe que tem um índice de pessoas que não recebem a informação. E não receber a informação é o pior que pode acontecer nesse momento. Então, dessa semana, esse é o resumo. Coloca para mim a foto, Soninha. Parece que a gente combinou, né? Fomos todos, ou quase todos os vereadores, visitar a Secretaria de Transporte. Eu, especificamente, fui tratar um assunto com o Baroni e um assunto com o Douglas. Então, rapidamente, aqui eu quero fazer um destaque. Fui muito bem acolhido por eles também. Então, um dos requerimentos é uma preocupação muito grande com mobilidade urbana, especificamente aqui no bairro do Canudos. Quando foi projetado o Canudos, eu quero crer que a gente não tinha preocupação e não tinha também
a necessidade da passagem de caminhões pesados para chegar ali, né, na parte ali da represa, da vila, lá em cima, perto do Cristo, mas com a necessidade da mobilidade, beirando o riozinho ali, vamos chamar assim, é necessário a movimentação de caminhões. E isso tem causado um transtorno não só na massa asfáltica, mas na estrutura também. Então, o Baroni já tem em andamento um projeto que iniciou, se não me falha a memória, há uns 2 anos atrás, com a faculdade de Itatiba, com a São Francisco. Eu participei na época, eu fui assistir uma das palestras, das reuniões, e eles tiveram um problema com a enchente do começo do ano, eles perderam o projeto, ou uma parte do projeto. Então, eu acredito que, de fato, vai precisar de mais um tempo. O trabalho que eu fiz também ali com a Defesa Civil, esse momento de seca, também é uma passagem de conscientização das pessoas. Muitas pessoas ainda têm achado normal queimar os galhos, queimar o lixo, e isso é um problema que eles estão preocupados. Então, parabéns ali à secretaria, ali, eles estão num bom caminho de trabalho. Pode colocar a próxima foto? Da reunião com ele, surgiu uma ideia, até não sei se o Joel ainda está aí, o Joel já se foi, ele fez uma solicitação. O artigo 181 do Conselho de Trânsito Brasileiro, ele fala ali da questão da padronização dos veículos escolares e a linha branca para poder sinalizar. O que a gente tem sugerido, é uma ideia que eu estou solicitando para que eles façam uma análise. Com a necessidade de algumas escolas, algumas creches, a gente não tem quantidade suficiente de estacionamento, né, de carros, para poder acolher durante todo o dia. Então, a sugestão é fazer funcionar o Código de Trânsito. Então, o veículo escolar, ele tem preferência, né, nos horários ali destacados, né, das 7 às 8, das 11 às 13, das 17 às 18. Então, eu acredito que com uma boa sinalização, a gente pode solucionar esse problema. Um exemplo é ali no Antônio do Canto. Existem 3 vagas específicas, né, na viela, para quem conhece ali, mais uma vaga, pessoa com deficiência. E na rua, existem mais 2 vagas que, me falha a memória, mas raramente são utilizadas. Então, eu acredito que se sentar, se conversar com o pessoal das vans e junto com o pessoal do transporte, ali vai ser importante. Por que especificamente ali ainda é um problema? Porque é o desvio do trânsito na Estrada da Boiada, necessariamente passa ali pela Rua dos Pica-Paus e também descendo a Avenida Brasil. Então, fica intransitável e com falta de vaga. Então, surgiu a ideia, eu vou estar encaminhando, eu não gosto do gerúndio, mas, como eu disse semana passada, a gente sobe aqui, a gente fica refém do gerúndio, né? Encaminharei amanhã o referendo. Vou estar fazendo indicação. Pode colocar outra também, para eu usar o meu tempo. Quando a gente fala de qualidade, e a gente vem aqui criticar muito o Poder Executivo, e particularmente as minhas críticas sempre com argumentos, mas a gente também tem que fazer valer o nosso direito de cidadão dos fornecedores. Se vocês repararem, por toda a cidade, nós podemos encontrar fiação jogada perto dos postes. Se você ainda não reparou, pode fazer esse exercício hoje, na hora de você ir embora para sua casa. Cada 2 quarteirões, eles estão tirando, e aqui os grandes fornecedores, né, a Vivo Fibra, etc, etc. Então, qual que é a grande preocupação? A grande preocupação é que a gente não consegue atuar como poder legislativo nos fornecedores, porque eles, de fato, precisam de uma cobrança, de uma fiscalização. E aí eu ia ser louco se eu viesse aqui querer um fiscal para ficar cobrando isso das fornecedoras. Então, eu estou encaminhando um ofício, e eu não vou deixar de perder a bola pingando, senhor presidente, mas, se for necessário, semana que vem eu vou pedir para ser lido o meu ofício, para que a gente não perca a oportunidade de entender bem o que está acontecendo na cidade. Tanto a Vivo quanto as outras fornecedoras, eles jogam o fio no chão, e aí a responsabilidade é de quem? Vai ter que contratar alguém para ficar catando lixo de fornecedor? Então, eu acho que é muito oportuno, de fato, a gente cobrar o responsável, não é? Pode passar, Sônia? Eu fiz questão de trazer 2 gráficos para a gente analisar um pouquinho. A semana passada eu falei sobre
a análise de gestão pública, então eu trouxe ali um exemplo simples, um comparativo. Para quem está aqui assistindo fica mais difícil, né? Porque o número está pequeno, mas na internet dá para ver bem. Então, na caixinha esquerda ali amarela, eu destaquei o seguinte: os cargos de confiança e gratificação são 204 funcionários. Essa informação do site da prefeitura, né? Esses 204 funcionários representam 7% de mão de obra. O restante dos funcionários da prefeitura são 2.670, representam 93% de mão de obra. Porém, quando a gente olha ali o gráfico laranja, 857 milhões de reais mensais, é a caixinha menor, representa 18% do salário dos cargos de confiança e gratificado. Então, quando eu sugeri a semana passada que a gente utilizasse uma gestão moderna, por exemplo, o gráfico de Gantt ou uma curva ABC, é para que, de fato, a gente analise o resultado com números. Essa é só uma introdução. Então, fica claro ali que a caixinha laranja, que representa a grande maioria dos funcionários, ele não representa os 7% que deveria ser de salário. Para tirar dúvida, pode colocar o outro gráfico. Aí eu coloco um detalhe e fica mais fácil de entender. Se a gente olhar à esquerda ali, o primeiro gráfico, ele representa o custo mensal dos cargos comissionados e gratificados. Primeira barra, ele representa R$360 mil aproximadamente no mês, o que corresponde a 42% dos cargos. Chefe de gabinete e diretor. Entre parênteses ali, o salário dele R$ 6.809, e a gente tem hoje 53 chefes de gabinete e diretores. No segunda barrinha laranja, são os secretários. O salário de R$ 12.072 representa R$ 193 mil. O que é aquela linha? Aquela linha é a porcentagem acumulada de cargos. Se a gente pegar os cargos de chefia e de secretariado, se somos 42 mais 14%, 64% dos cargos comissionados e gratificados representam os cargos de chefia e secretário. O que eu estou dizendo? Que se a gente diluísse esses cargos, esse valor de salário de diretor e de secretário, rapidamente a gente teria uma economia. Porque você pega uma empresa média aí, usando o que é a Venato, que é o grande mestre da administração, a gente indica que para cada diretor, no máximo entre 5 e 8 gerentes, e para cada gerente, no máximo, 12 a 15 supervisores. A gente tem 53 diretores, 67 gerentes, 52 chefes para 16 secretários. Então, rapidamente a gente consegue enxergar que 42% do valor destinado ao custo mensal do salário não representa o total de número de funcionários. Então, isso que eu estava dizendo na semana passada, que a gente pode fazer uma gestão com números. Então, isso aqui é da própria prefeitura. Vereador Sandro, me permite? Claro. Perfeito, parabéns, grande estudo. Eu só queria colocar um pouco mais de pimenta aí, que é o seguinte. A prefeitura coloca 3 tabelas lá, né? Uma que são os cargos comissionados e gratificados de toda a administração, separado, que dão realmente 200 e pouco. Isso. Só que tem uma segunda tabela, que são algo como 80 funcionários gratificados da educação. Isso. Então a gente levaria isso para quase 300. Sim. E aí, enfim, aí tem a da Sanebave, que não conta ali, mas a possibilidade de gratificação e comissionados que nós temos na prefeitura mais educação é algo como 300. Né? Muito bem lembrado. Então, de fato, é a oportunidade para a gente fazer a gestão. Não é? E quem sou eu para ensinar uma gestão que já está aí há muito tempo. Porém, a gente não pode achar que a gente sabe tudo. E para mostrar que eu estou aqui para aprender e para mostrar que eu quero, de fato, mostrar exemplo, pode colocar a última imagem. Essa semana eu estou distribuindo para a minha rede social, não é? Para as pessoas que confiaram o voto em mim, para as pessoas que estão mais próximas. E eu vou deixar também no site da Câmara, todo mundo que estiver interessado, eu estou disponibilizando uma avaliação que chama Como está a minha atuação? Para melhor desempenhar meu papel como vereador, eu, Sandro Rebeca, solicito que me ajude respondendo uma pesquisa. Então, essa é uma pesquisa simples do Google, não deve durar mais do que 2, 3 minutos, então eu vou estar distribuindo essa semana para as pessoas que eu conheço, para que, de fato, mais do que vir aqui falar,
também não entendi muito bem uma situação que foi colocada, porque, de fato, cada vereador tem a sua autocrítica e a sua possibilidade de trabalho. Então, eu estou fazendo aqui o meu trabalho. Por essa noite é só. Fiquem com Deus. Um abraço.